Hoje, a gente vai mergulhar em um dos livros mais importantes, mais influentes de todos os tempos. Uma obra que, sério, mudou as regras do jogo para a literatura, Dom Quixote de La Mancha. Pra gente começar a entender Dom Quixote, tem uma pergunta central, sabe? Uma pergunta que tá bem no coração do livro. E se as histórias que a gente lê, que a gente ama, se tornassem mais reais que a própria realidade? Pois é, essa é a ideia por trás do nosso protagonista. Um cara normal que leu tanto, mas tanto sobre heróis, que um dia decidiu, quer saber? Você é um deles. E no processo, ele simplesmente reinventa o mundo ao redor. Ok, mas como é que isso acontece? Como é que um fidalgo, um nobre, se perde desse jeito nos livros a ponto de não saber mais o que é real e o que é fantasia? Bom, a nossa história começa lá na Espanha, numa vila bem poeirenta na região da Mancha. E lá morava um homem que tinha uma paixão, assim, avassaladora. A vida dele era ler, especificamente romances de cavalaria. E o que eram esses livros de cavalaria? Pensa assim, são como as séries de fantasia que a gente maratona hoje. Sabe, cheios de cavaleiros, donzelas, dragões, grandes batalhas. Eram literalmente os blockbusters do século XVI. E o cara não só lia, ele devorava os livros, com uma intensidade que era quase uma febre. Tanto que o próprio livro diz que, de tanto ler e pouco dormir, o cérebro dele secou. E aí, aquela linha que separa ficção e realidade, bom, ela começou a desaparecer por completo. E é nesse ponto que ele toma uma decisão pra lá de radical. Ele olha pro mundo e pensa, não tem mais honra, não tem mais aventura como nos meus livros. Então, a solução dele é, ele mesmo vai ser o cavaleiro que vai trazer tudo isso de volta. E aí ele cria uma nova identidade para si, Dom Quixote de La Mancha. Só que, todo bom cavaleiro precisa de um escudeiro. E é justamente a chegada de outra figura, uma figura-chave, que vai criar toda a dinâmica principal do livro. E aqui tá o coração da história toda. De um lado, a gente tem o Dom Quixote, o sonhador, o cara que olha para um moinho de vento e vê um gigante. E do outro, a gente tem o Sancho Panza, seu escudeiro, o pé no chão, o realista. O Dom Quixote, ele é movido por um idealismo puro, sabe? Ele não tá nem aí pra pobreza dele ou pro que tá acontecendo de verdade ao redor. A única coisa que importa é viver de acordo com um código de honra que ele inventou, procurando aventura pra provar que ele é um herói. Já o Sancho Panza é o oposto total. Ele é um cara simples, um lavrador. O que move ele são coisas bem concretas, sabe? A promessa de ficar rico, de ganhar uma ilha para governar e, claro, um bom prato de comida. Ele até segue o Dom Quixote, mas ele funciona como uma âncora, sempre tentando puxar o chefe de volta para o mundo real. E é justamente esse choque, essa tensão entre o sonhador e o pé no chão que leva a gente para a cena mais famosa, mais icônica de toda a literatura, talvez. Imagina a cena, os dois cavalgando por aquelas planícies enormes da Mancha. De repente, os olhos do Dom Quixote brilham. Ele enxerga ali na frente dele o seu primeiro grande desafio, a chance de ouro para mostrar sua coragem para todo mundo. E para ele não tem a menor dúvida, é certeza absoluta. Aquelas coisas gigantescas ao longe são monstros, gigantes terríveis. E o dever dele, como cavaleiro, é partir para cima e lutar. Só que aí vem o Sancho, a voz da razão, quase se descabelando para trazer o patrão de volta à realidade. Ele olha e diz, que gigantes, meu senhor, olha direito, isso aí não é gigante, é moinho de vento. E é isso que faz essa cena ser tão genial, porque ela é muito engraçada, mas ao mesmo tempo tem uma tristeza ali, sabe? É o símbolo perfeito da luta do Dom Quixote. Uma batalha que é nobre, corajosa, mas completamente delirante contra o mundo real. Mas a genialidade do Dom Quixote não para por aí nas aventuras dele. O autor, o Miguel de Cervantes, ele fez uma coisa que para a época foi revolucionária. Uma coisa que mudou a literatura para sempre. Pensa só, a primeira parte do livro foi um sucesso absurdo, estourou na Europa inteira. Aí um autor anônimo foi lá e publicou uma continuação pirata, falsa. Qual foi a resposta do Cervantes na segunda parte, a oficial? Foi simplesmente genial. Ele fez o Dom Quixote e o Sancho Panza saberem que existe um livro sobre eles. De uma hora para outra, eles descobrem que são personagens famosos. É isso mesmo. O herói começa a encontrar gente na estrada que leu as aventuras dele. Ele tem que lidar com a fama, com as fofocas e ainda por cima com uma versão fake dele mesmo que tá por aí. Isso é uma das primeiras vezes na história que uma ficção ganha consciência de si mesma. É impressionante. Então, essa mistura toda,
Personagens super complexos, esse jogo maluco entre o que é real e o que é ficção, e o jeito inovador de contar a história que fez de Dom Quixote essa obra-prima que atravessa os séculos. Muita gente diz que ele é o primeiro romance moderno. E por quê? Bom, porque foi um dos primeiros livros a entrar de cabeça na mente dos personagens. O diálogo aqui não serve só para a história andar, ele mostra quem os personagens são de verdade. E o mais importante, ele deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha. No fim das contas, quem é o louco da história? O impacto cultural foi tão gigante, mas tão gigante, que o nome do herói virou um adjetivo. Quando a gente fala que algo é quixotesco, a gente está falando exatamente disso, de ser idealista ao extremo, talvez um pouco fora da realidade, mas lutar com unhas e dentes por aquilo em que se acredita. E é com essa pergunta que a gente fica, uma pergunta que ecoa há mais de 400 anos. Será que o Dom Quixote era um tolo, ou será que no mundo tantas vezes cinzento e pragmático, ele era o mais são de todos? Em um mundo que nos empurra para desistir, talvez a maior loucura seja justamente deixar de sonhar. E essa resposta, bom, talvez o Cervantes tenha deixado para cada pessoa que lê o livro encontrar por si mesma.